Olá, amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero que vocês fixem uma frase que eu vou proferir agora, para que você tenha um entendimento maior daquilo que vai ser falado. Quem quer subir tem que estar disposto a retroceder. Bom, eu estou aqui com uma reportagem de Caio Rangel, que publicou uma exposição de pensamento de Augustus Nicodemos, um pastor teólogo muito conhecido nas redes sociais, e ele tem sempre digamos que a sua linha teológica reformada, de forte apelo expositivo, um homem bem definido naquilo que faz. Embora eu não concorde com ele em tudo que fala, e na grande maioria das coisas que fala, eu não concordo, não tenho nenhum apreço, nada contra, me refiro apenas à questão espiritual e teológica. Mas eu quero mencionar aqui o que foi repostado acerca dos pensamentos de Nicodemos e de sua fala. Bom, nesse pronunciamento, Augustus Nicodemos questionou as narrativas recorrentes no meio eclesiástico que atribuem as dificuldades da igreja a fatores externos como o marxismo e o ateísmo, o evolucionismo darwinistas ou a atuação de seitas heréticas. Bom, nós sabemos que o ser humano ele é perito em nomear um culpado pelo seu fracasso. Nunca é ele, sempre é o outro. Quando não é o diabo, quando não é o diabo é o mundo. E é o que se ouve, né? Olha, a igreja como que se fala, né? Tá declinando por causa disso, quando na verdade a responsabilidade é de quem ensina, é de quem prega. Nós temos que ter uma humildade e assumir a responsabilidade que nos foi atribuída, caso sejamos líderes de verdade. Ou então passa um lugar para outro, porque isso tem um preço e esse preço ele vai ser cobrado lá na frente. Então, essa fala de que o problema é o darwinismo, o pessoal nem sabe o que é isso. O pessoal não sabe nem o que é ateísmo, na grande maioria das vezes. 90% dos cristãos, eles não sabem o que é o evolucionismo darwinista, eles não sabem. Eles não sabem o que são seitas heréticas, porque não são ensinados. Porque quando vão aos cultos, coloca-se um versículozinho ali no telão da igreja, sabe? E mal se faz uma explanação sobre aquele versículo, quando na verdade deveriam estar ensinando a essência da Bíblia. O povo já não tem mais contato com a palavra de Deus. O povo já não tem mais prazer em percorrer os capítulos de uma Bíblia. Não tem mais esse prazer. São desestimulados a buscar o conhecimento. São desestimulados a buscar a intimidade. Têm fundamentado a sua fé em simplesmente devolver o dízimo, em fazer oferta, em fazer um voto para conquistar, porque são ensinados a isso. São ensinados dessa maneira. Não que seja errado você lutar por uma vida melhor, pelo contrário, como filho de Deus você merece. Mas você tem que crescer não só em materialidade, mas crescer em profundidade de comunhão com Deus. Então não se trata simplesmente esse declínio do evangelho, esse retrocesso. Aliás, esse declínio do evangelho não se trata simplesmente por interferências heréticas, de seitas heréticas, darwinismo ou pelo secularismo, nada disso. A questão é que a igreja abriu portas que não deveria abrir. Volto a falar, não me refiro à igreja A, B ou C, estou falando da igreja no sentido global. O reverendo ele menciona que a maior vulnerabilidade dos cristãos contemporâneos repousa na internalização do estilo de vida secularizado da sociedade de consumo. Quer dizer, o mundo está entrando na igreja. Só que ele se refere também, ele enfatiza o estilo de vida. E não podemos generalizar, não é verdade? A questão não é o estilo de vida, é o mundo que entrou na igreja. Você vê a igreja hoje comemorando coisas que só competem ao mundo e aqueles que são do mundo comemorar. A igreja abriu portas, como eu disse, que não deveriam ter sido abertas. É como voltar no tempo do Jardim do Éden e Eva morder novamente aquele fruto proibido, o qual Deus havia dito para que ela não comesse. Bom, ele diz aqui assim, o problema da igreja é o materialismo e o consumismo da nossa época, que faz com que os cristãos sejam consumistas, avarentos, mesquinhos e não são generosos, pensam só em si, asseverou. Bom, se você pegar essas características por ele mencionadas, você confrontá-las com o livro de Gálatas, você vai ver que ele fala, no livro de Gálatas fala sobre esse perfil das pessoas, que são mesquinhas, avarentas, que são egoístas,
Isso não é o mundo, isso é a pessoa que não nasceu de novo. É a pessoa que ainda pertence a esse mundo. Então o problema, eu vou concordar com Nicodemos, no ponto onde ele diz que o problema não são fatores externos. Até aqui eu concordo com ele plenamente. Mas posso assegurar que o problema está na deficiência do ensino, na deficiência da liderança e no abrir de portas que não deveriam ter sido abertas. Por elas têm entrado muitas coisas que têm matado a igreja do nosso Senhor Jesus. Infelizmente. E qual o conselho para isso? O que fazer diante disso? É o que eu falei no início. Quem quer subir, então é necessário retroceder. Se faz necessário retroceder para subir. Esse retroceder é o arrependimento. É você voltar atrás de algumas decisões, de alguns princípios, de algumas escolhas, de alguns atos, se arrepender dos pecados, se arrepender e romper de fato e de verdade com esse mundo para poder galgar o lugar que está preparado nos céus. Só que isso é difícil. Falando aqui é muito fácil. Mas olha o que ele menciona na carta à igreja de Laodiceia, que é um perfil que se encaixa no que nós estamos falando aqui agora. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado pelo fogo para te enriquecer, e roupas brancas para te vestir, e não apareça dessa forma a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Então você vê que uma exortação severa, um alerta, uma repreensão para que a igreja desperte. Porque na grande maioria das vezes a pessoa fala, não, eu estou bem. E é o que ele está falando. Eu sei que você está falando que você é rico. Às vezes por causa de uma estrutura, por causa de um poder político que adquiriu, por causa de alianças que foram feitas, que não deveriam ter sido, você se vê forte materialmente, economicamente, mas espiritualmente você está pobre e não está enxergando isso. Então procura retroceder. Se você retroceder, você vai receber esse ouro, essas vestes de pureza que vão te eleger para chegar onde Deus tem preparado para você. Ele diz assim, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Está vendo aí? Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então que Deus te dê ouvidos para ouvir esse bater que o Senhor Jesus faz hoje ao seu coração, a essa liderança, a essas pessoas, a mim, a você, a todos nós que queremos ascender ao céu. Lembre-se, retroceder se faz necessário para quem quer ascender. Que Deus te abençoe e te guarde e te faça prosperar em todos os seus caminhos. E que a poderosa mão de Deus te alcance, te toque e te faça feliz. Deus te abençoe e não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal e nós temos mais vídeos preparados para você. Forte abraço, que Deus te abençoe.